Produtor, nós temos alguma pergunta? A Natália Caetano, inscrita no nosso canal, perguntou o seguinte: qual a maior diferença entre solo, cimento, areia, filito e pó de pedra? Fala para nós, como é que você? Bacana. Natália, obrigado pela pergunta. É uma pergunta muito interessante e tá chegando forte, né? O filito aí dentro do tijolo ecológico e agradeço muito aí pela sua pergunta, tá? Mas vamos lá, Natália, direto na resposta. Eu vou te dar a principal diferença, ok? Claro que em cada produto que você mencionou, a gente teria um estudo muito profundo a ser colocado aqui. Então não é esse o foco, mas vou responder para você a principal diferença. Então, Natália, a principal diferença é que o solo e a areia, ela é feita através de um processo de meteorização, ou seja, de interperismo, ok? Que é exatamente o processo de decomposição da rocha, tá? Então esse é o processo que gera aí o solo e a areia. É claro que a gente está falando assim em longo tempo, tá? Já o processo de produção do cimento e do filito, ele é um processo industrial. Então essa eu diria para você que é a primeira grande diferença dos materiais. Então o solo e a areia é um processo de decomposição aí da rocha, tá? O filito e o cimento é um processo de industrialização, é um processo industrial que gera esses dois produtos. Essa para mim é a principal diferença. E a segunda principal diferença é... Gabriela? Natália, desculpa. A segunda principal diferença que eu vejo é exatamente a granulometria desses materiais, tá? Bem, Natália, eu sei que não é o objetivo aqui da gente entrar em detalhe de cada composição, eu sei que isso não é o objetivo, mas eu acredito, e depois você comenta aí embaixo para mim, que a motivação dessa pergunta é justamente para entender por que o filito, né, tem alguns vídeos aí colocando ele dentro da composição do tijolo ecológico. Existem alguns vídeos que algumas pessoas já estão introduzindo no tijolo ecológico o filito. E eu quero dar aqui a minha visão desse negócio e a minha posição sobre usar o filito no tijolo ecológico. Certo? Primeiro, não tem problema nenhum. Você pode utilizar, tá? Mas eu quero falar algumas diferenças aqui para você. E algumas dificuldades também. Uma das dificuldades da gente utilizar o filito é você ter o acesso a esse material, tá? O filito ele ainda é um material pouco encontrado no mercado, assim como até o nosso próprio tijolo ecológico, né? Dificilmente você vê em materiais de construção esse tipo de material aí que está sendo, né, falado e introduzido aí nas mídias dentro do tijolo ecológico. Então essa é uma primeira dificuldade de encontrar esse material. Quando a gente encontra esse material, a gente encontra numa distância aí considerável, aonde o frete ele vai ser um fator aí de dificuldade para você utilizar o filito dentro, né, do custo aí do seu tijolo ecológico. Então o frete ele é um fator importante no qual eu vejo dificuldade em utilizar o filito no tijolo ecológico. Segundo motivo é que o filito ele também é um processo industrial, tá? Então particularmente eu prefiro utilizar o solo cimento, porque é um processo mais natural, é um processo mais ecológico, porque o solo nós temos abundância em qualquer lugar, né? É claro que você vai precisar de um pequeno estudo do seu solo, né, para saber ali se tem a quantidade de areia, de argila. É um processo simples, a gente consegue, né, passar um processo aí, até mesmo caseiro, né, para identificar, com um processo de decantação, tá? Que a gente pode depois colocar aí um vídeo só para isso, tá? Então você consegue identificar fácil e corrigir o solo da sua região. Então o solo nós temos abundância no Brasil inteiro. Ou seja, é um material que eu estou mais em acordo de utilização do que o próprio filito, que é um material, primeiro, industrializado, né, industrial ali. Segundo, que não temos muito acesso e o frete vai ser um ponto aí chave no custo do nosso tijolo, tá? Então eu prefiro ainda manter esse processo aí mais ecológico,
utilizando solo, cimento e algumas pequenas correções, ok? Então, Natália, eu sou mais a favor da utilização do solo com cimento, tá? Por quê? Porque eu vejo que é um processo mais ecológico. E isso favorece o nome carinhoso do nosso tijolo solo-cimento, que é o nosso tijolo ecológico. Por que é um processo mais ecológico? Porque eu posso utilizar o solo do desaterro do meu próprio lote, da escavação da fundação, da escavação, por exemplo, de uma piscina dentro da minha chácara, eu posso estar utilizando esse solo, tá? Eu posso estar utilizando um solo de reaproveitamento de uma escavação do meu vizinho, de um empreendimento que está fazendo lotes. Então eu tenho mais opções ecologicamente de reutilizar esse solo. Pensa comigo, no seu próprio solo da sua residência e da sua construção, você ia ter essa agressão de retirar o solo, depois ia mandar esse solo, ia pagar o frete, mandar para um bota fora, que é onde a gente descarta esse material. Esse bota fora tem que ser legalizado. Quando jogar esse material fora, você vai pagar para jogar esse material fora. Então olha que interessante, você eliminar essa segunda agressão. Você pegar esse solo, às vezes, da sua construção, ou da construção do seu vizinho, ou de um desaterro da prefeitura, né, aproveitando esse material, fazendo uma análise, até uma análise simples e rápida, para saber ali parte da composição do solo, fazer o ajuste necessário e reutilizar esse solo. Então esse é um dos motivos do qual eu prefiro usar o solo cimento e descarto aí o uso do filito. Bem, espero ter te respondido, muito obrigado pela pergunta e mais detalhes a gente pode ir tratando aí nos seus comentários, tá bom? Obrigado, um abraço. Vou responder só mais uma pergunta, vamos lá. Outro inscrito aqui tem um nome meio complicado, não sei se eu vou saber pronunciar, mas está escrito 85M Viewer. Ele perguntou o seguinte, eu vou dar uma resumida na pergunta dele. Ele fez uma pesquisa sobre apostilas no mercado, né, de cursos com relação ao tijolo ecológico, e ele queria saber qual a diferença hoje da sua apostila para as demais que estão disponíveis para compra. Entendi. Ok, obrigado pela pergunta, 85M Views, foi alguma coisa assim. E vou te falar aqui já a resposta diretamente. A diferença do nosso material, da nossa apostila, é que nós estamos colocando a disponibilidade aqui de um material pensando no negócio em si, no mercado como todo de tijolos ecológicos. Então o nosso material, ele não vai estar aí focado literalmente ali em como que eu corto o tijolo, como que eu instalo uma caixinha de luz nos tijolos. Não, nós vamos dar uma passada em cima desses assuntos, mas é uma passada rápida, tá, galera? Então nós vamos abranger um negócio como um todo. Inclusive, nessa aula que nós vamos ter agora, nós vamos estar falando sobre o estudo de mercado. O estudo de mercado, galera, é um tema muito complexo. É um tema que gera aí horas e horas de aula. Nós vamos fazer aqui em torno de 15, 30 minutos. Então, ou seja, a importância que a gente está colocando aqui é de colocar, de fato, em cada item, a importância dele para você. Então, de cada item, estudo de mercado, tipo de solo, nós vamos colocar a importância desse tema na nossa apostila. Ou seja, não iremos aprofundar a te dar um nível técnico da resposta. Ok? Então esse é o grande diferencial. As apostilas que tem no mercado, que eu já vi algumas, ela trata muito pontual da execução, ou às vezes a forma de fabricação. Pessoal, então o foco aqui é no negócio como um todo. O negócio tijolo ecológico. Desde o início da sua pesquisa de máquina até ali a casa pronta. Nós vamos abranger o negócio. Nós não vamos ficar atrelados aqui a assuntos e aprofundando em assuntos técnicos. Não é esse o interesse de te formar em cada tópico ali. O interesse nosso é te dar uma visão geral de negócio para você iniciar aí o seu empreendimento, ok? Pessoal, a nossa segunda aula nós vamos falar sobre estudo de mercado. Olha que interessante. É o nosso pontapé inicial de qualquer negócio. Estudar o que vamos fazer. E nessa aula nós temos o intuito aqui de te mostrar a importância do estudo de mercado, tá bom? Não é te deixar um especialista em estudo de mercado,
mas te mostrar a importância dele, ok? Vamos falar um pouquinho sobre a importância do estudo de mercado? E para falar sobre isso, eu quero abrir aqui para vocês uma apostila que tem do Sebrae. O Sebrae, inclusive, galera, é um ótimo órgão que nos ajuda aí no empreendedorismo no Brasil. Recomendo para vocês, tá? Então, galera, aqui na nossa cartilha aqui do Sebrae, ela diz o seguinte, ó: a pesquisa de mercado é uma ferramenta importante para que você obtenha informações valiosas sobre o mercado em que pretende atuar. Quanto maior o seu conhecimento sobre o mercado, clientes, fornecedores e concorrentes, melhor será o seu desempenho de negócio, ok? Então, esse nosso curso, galera, tem essa função de poder te ensinar aí, né, todos os passo a passo que você vai precisar sobre os tijolos ecológicos. Então, galera, vou colocar alguns itens aqui de importância para você saber e para você poder fazer a sua pesquisa de mercado na sua região, tá bom? Vamos lá. Primeiro ponto. Procure um especialista, galera. Não entre em um negócio só por um movimento, só por uma onda, só por um aquecimento momentâneo daquele setor. Então procure uma pessoa que já está no mercado há mais tempo, que vai poder te ajudar. Procure o Sebrae, né, que tem consultores, tem muita informação, tem muita ferramenta que vai poder te ajudar também. E é claro, como essa base de estudos de mercado eu também estou olhando no Sebrae, tome como uma cartilha e faça um passo a passo aí na sua localidade. Estuda como está o seu mercado, estude um pouco o que é o mercado de tijolo ecológico, beleza? Então, procure um especialista, procure um órgão que vai te ajudar a fazer essa pesquisa de campo, tá bom? Certo. Outro ponto, galera, que a gente precisa assim, estar sempre focado. Qual a técnica construtiva atuante na sua localidade? Qual o tipo de material que mais é utilizado na construção aonde você mora, na sua região? A gente sabe que, de uma forma geral, no Brasil, né, a gente tem predominante a técnica construtiva de concreto armado. É o concreto, o aço e vedação de tijolos cerâmicos, chapisco, reboco, massa, tinta, etc. Esse é o que mais predomina no Brasil de forma geral, tá? Mas e na sua região? Talvez na sua região aí você tenha a abrangência maior da técnica convencional, mas às vezes você também tem um steel frame, uma construção a seco de aço, que também tem um bom volume na sua região. Às vezes na sua região você tem muita construção de pau a pique, por que não? De tijolo adobe. Então, qual que é muito importante você ter essa visão, porque você está estudando iniciar um negócio e essa informação vai poder te dar algumas orientações. Ah, Frank, mas qual orientação que eu vou ter? Bem, primeiro, você sabe o que o mercado de construção da sua região utiliza. Isso é um ponto muito importante, isso é um ponto chave para algumas tomadas de decisões que você vai ter no decorrer deste estudo de mercado, certo? Então, continuando, onde eu vou conseguir a minha matéria-prima? Qual é a matéria-prima que eu utilizo para me poder fabricar os tijolos ecológicos? Onde que eu vou conseguir essa matéria-prima? A gente sabe, pela aula anterior, né, que o tijolo ecológico ele é composto de solo mais cimento, água e alguns aditivos, alguns agregados que podem colocar nos tijolos. Nós respondemos a pergunta aqui de um amigo sobre o filito, né? Também um material que pode ser utilizado no tijolo ecológico. Claro, como eu coloquei na minha posição, eu prefiro solo e cimento, mas são produtos que podem ser agregados, pode ser utilizado com tijolo ecológico. Então, qual que é a matéria-prima que está de mais fácil acesso? Quantos quilômetros que você vai conseguir esse material do seu ponto de fabricação? É um outro ponto importante, pessoal. Para você poder o quê? Otimização de material, de recursos.
para você evitar movimentação, fretes, né? A gente sabe que o diesel aí está muito caro, o frete também está muito alto, decorrente do preço do diesel, preço de manutenção, etc. Então tudo que você conseguir otimizar, fazendo essa pesquisa na sua localidade, onde você vai fazer a sua fábrica, isso vai ser muito importante. Então beleza, eu vou usar aqui o solo mesmo, eu vou conseguir um solo ideal. Se eu não conseguir o solo ideal, eu consigo fazer uma correção que fique econômica para mim ter um preço competitivo no mercado, né? Então isso está tudo dentro da sua pesquisa de mercado. Olha a importância que é este assunto para você que vai iniciar e que pretende iniciar dentro do setor da construção civil utilizando os tijolos ecológicos. Olha que sensacional. Precisamos coletar essas informações. Outro ponto, qual o cimento que eu tenho na minha região? A gente sabe que no Brasil a gente tem dificuldade de encontrar alguns tipos de cimento. Qual o cimento que você tem aí na sua região? Qual o custo desse cimento? Né? Será que eu tenho um cimento que é mais em conta, que eu posso estar utilizando? Então isso também faz parte da sua pesquisa de mercado. Qual o cimento que eu vou utilizar? Onde eu consigo? Qual o menor preço? Certo? Então é um ponto importante também. Qual o custo do aluguel na minha cidade, né? Será que eu vou precisar de um aluguel para iniciar o meu negócio? Se eu vou precisar, qual o tamanho do galpão que eu preciso alugar? Qual o tamanho da área que eu vou precisar para me iniciar a minha fábrica de tijolos ecológicos? Para me iniciar a minha construtora de tijolos ecológicos? Né? Então, qual é o custo desse aluguel? Qual é o custo da água? Qual é o custo da energia desse local? São informações, pessoal, importantes que nós precisamos coletar para a gente, antes de iniciar qualquer coisa, né, ter tudo isso pontuado. E olha que interessante, galera. A palavra de Deus diz na Bíblia Sagrada que é prudente um rei, antes de ir à guerra, ele fazer uma conta matemática. Cara, eu tenho 10 mil soldados, o meu inimigo tem 50 mil soldados. É coerente eu ir para essa guerra? Ou é coerente eu pedir uma paz para o meu inimigo? Olha que interessante. E ela fala também da construção civil, dos construtores, como eu, você, às vezes que está me vendo aí. Ela diz o seguinte: quem vai iniciar uma obra, que sente e faça os cálculos antes, para você não deixar a obra parada no meio do caminho. Olha que triste, né? E quantas obras paradas nós temos no Brasil? Então tá aí. A sabedoria da Bíblia se aplicando aqui, né, no nosso setor e nosso estudo de mercado, a importância do estudo de mercado. Outro detalhe, galera, na minha região, na minha cidade, né, no meu entorno aqui, eu já tenho algum fabricante de tijolos ecológicos? Tijolos ecológicos? Será que tem alguém que fabrica esse material já na minha região? Se tiver, faça uma visita para ele. Pergunta quais estão sendo as dificuldades dele. Faça essa interação, porque a concorrência, pessoal, ela é saudável, ela é sadia. Ela não é o seu inimigo, pelo contrário, ela é o seu amigo. Porque hoje nós estamos crescendo o nosso setor. O seu, vamos dizer assim, concorrente, né, que é amigo, imagina, uma vez você pode estar com estoque sobrando, ele pode estar precisando de um tijolo, ou vice-versa. Então nós temos que valorizar também o nosso mercado num todo, os nossos concorrentes saudáveis, tá, pessoal? Não são inimigos, entenda bem. E principalmente, galera, cada cidade, ela comporta aí 2, 3, 4 fábricas muito tranquilamente. Depende muito do nosso entendimento, da nossa divulgação, da gente poder fortalecer o nosso setor, e é um dos motivos também desse mini curso que nós estamos aí disponibilizando para vocês. Certo, vamos lá. Quais as normas que eu tenho que seguir sobre os tijolos ecológicos? Qual a legislação que eu preciso fazer? Qual a empresa abrir? Né? Tudo isso, pessoal, são informações que nesse estudo de mercado nós vamos estar buscando para a gente poder tomar as decisões necessárias. Qual o custo da minha mão de obra?
Qual o tipo de mão de obra que eu vou precisar utilizar na minha fábrica? Calcular tudo isso certinho para a gente poder chegar num custo final do produto e poder vender com um preço justo também no mercado, não é isso? Claro que nós temos já a pesquisa de campo, mas nós também temos que tentar definir o nosso produto, o nosso custo de produto. E tudo isso também vai estar influenciado exatamente no custo do seu produto final, tá? Olha a importância do estudo de mercado. Então, galera, é muito essencial nós estarmos aí alerta, atentos, né, a cada item, a cada resposta, avaliando tudo isso, para a gente poder tomar a nossa decisão. E, finalizando aqui, qual é o investimento que eu estou disposto a fazer? Quanto que eu estou disponível para colocar nesse negócio agora? Em quanto tempo o meu caixa ele vai suportar? Porque a gente sabe, pessoal, todo início de negócio não é tão simples, não é tão fácil, né? Então isso também é uma informação importante. Vou dar um exemplo aqui, eu tenho 50 mil reais disponíveis. Eu vou fazer um investimento de 45 mil? Não. Isso não é uma forma saudável de você poder estar fazendo um investimento. Então procure enquadrar a sua verba disponível dentro de um investimento seguro. Você vai precisar de ter um tempo para manter a sua equipe, para manter os primeiros aluguéis, para investir no marketing, né? Então a gente sabe que nós temos investimentos aí em fábricas de tijolos ecológicos, a partir aí de 15 mil reais já é possível montar uma primeira fábrica, né? Um primeiro estudo ali, sentir o negócio com muita cautela, né? Então assim, a gente vai ter aulas específicas para falar sobre esse investimento, essa demanda inicial, com qual máquina eu começo, com qual investimento que eu vou fazer para poder ter uma fábrica de tijolos ecológicos, um investimento seguro para me ter solidez, para me ter continuidade no mercado, para me sofrer menos e não já entrar num negativo, que é o que mais acontece. A indústria já nasce no negativo e eu sou uma prova viva disso. Comigo também foi assim. Contando para vocês rapidamente, eu trabalhava como supervisor embarcado numa empresa alemã terceirizada da Petrobras e resolvi, né, iniciar minha fábrica em 2015. E eu conheci os tijolos ecológicos, pessoal, em 2011. Olha que interessante. Em 2011 eu conheci os tijolos ecológicos. Em 2015 eu fiz o meu primeiro investimento, comprei a minha primeira fábrica, é uma máquina Ecobrava, do fabricante Ecomáquinas.